Se você está atento, repita comigo bem forte, diga: pelo meu espírito, diz o Senhor. O que isso significa? Que nós iremos nos mover em todas as áreas da nossa vida pelo poder do Espírito Santo de Deus. O Senhor, deixa eu te dizer uma coisa, o Senhor está nos dando a esse tempo, preste bem atenção para que você entenda essa palavra, o Senhor está nos dando descanso nesse ano. Pastor, então significa que eu não vou me mobilizar? Não, você não entendeu. Chega de nós agirmos pela força do nosso braço. Amém? Eu não estou pregando, encorajando que você cruze os braços, mas eu estou te encorajando a colocar a sua confiança no braço forte daquele que é digno de toda honra, de todo louvor. Então nesse ano vai ser um tempo do teu descanso, meu irmão. Você vai trabalhar, você vai romper na sua vida, você vai crescer, mas quem vai dar o crescimento é o Senhor Jesus, amém? Se você crê nisso, dê um forte aplauso ao Senhor. Aleluia, Ele é bom. O tema dessa palavra nessa noite é olhos abertos, propósito restaurado. Olhos abertos, propósito restaurado. Você pode repetir isso comigo? Diga: olhos abertos, propósito restaurado. Existe uma passagem que eu quero compartilhar com a igreja em Mateus capítulo 6, verso 22. Jesus vai falar a respeito dos olhos. Eu quero hoje liberar uma palavra sobre sua vida, te incentivando, te encorajando no Espírito Santo, para que você possa ter a visão correta desse tempo. Vou repetir: você seja hoje alcançado pelo favor de Deus, para que a sua visão esteja sendo equilibrada, para que ela seja calibrada, para que esse ano você possa entrar num tempo onde o Senhor será o teu braço forte, amém? Para isso você vai precisar enxergar bem. Pergunta para quem está do seu lado assim, cutuca, diga assim: você está enxergando bem? Hã? Tem um monte de gente de óculos aí, não minta não, irmão. Se tirar o óculos dá ruim, não dá? Dá ruim. Eu estava na academia esses dias e eu malho sem óculos, né? Eu levo óculos de sol e aí deixo na porta. Aí quem conhece aqui o Silvio, dono da academia, assim, aí eu estava malhando ali, e aí eu vi um homem alto, né, na mesma forma de corpo assim do Silvio, e aí eu falei: meu Deus, eu não falei com o Silvio. Aí eu prontamente larguei o meu equipamento, fui lá, falei: e aí, Silvio? Quando eu apertei a mão, era outro homem, irmão. Aí o cara olhou, aí ele já percebeu assim: opa, tudo bom? Eu fiquei vermelho, falei: tudo bom, bom dia pro senhor. O cara deve ter olhado e falado assim: ele está pedindo voto, deve estar indo pedir voto. Mas esse é o prejuízo, essa é a vergonha. Presta atenção, a gente riu, mas quem está atento já está começando a entender onde a gente quer chegar. Quem tem visão míope, quem está com uma certa limitação na visão, ou pior, quem está sem enxergar, colhe esse tipo de constrangimento. Mas o Senhor nessa noite vai nos dar visão aberta, olhos restaurados, para que a gente não venha cometer os mesmos erros do passado, para que a gente possa avançar. Quem aqui quer crescer no Espírito Santo? Dá um aleluia bem forte aí se você está animado nessa noite, e aplauda Jesus mais uma vez porque Ele é digno. Aleluia. Mateus 6, 22, acompanhe comigo. Olha o que Jesus diz: os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, Jesus está colocando uma condição. Presta atenção: se os seus olhos forem bons, todo o seu, parte do corpo ou todo o corpo? Todo o corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Preste atenção que não existe luz em trevas. Se não há luz em trevas, como Jesus diz que se a luz que você carrega são trevas, não faz sentido. Faz sim, irmão. Aquele que tem uma visão equivocada, uma visão deturpada, miopia visual, ou até mesmo uma cegueira espiritual, pode acreditar estar andando em luz,
mas a luz que acha que carrega são trevas. O caminho que está seguindo, a verdade que está carregando, a convicção que carrega é equivocada. Então preste bem atenção, nós precisamos nessa noite termos os nossos olhos abertos. Quem quer ter olhos abertos aqui, diga amém. Amém. O que é isso? Significa isso, pastor? Olhos capazes de enxergar. E isso vai trazer para a minha vida e para a sua vida luz, para nos livrar. O objetivo da luz é me livrar, é te livrar das nossas trevas, de nos livrar do equívoco, de nos livrar do desvio de caminho, de nos livrar dos erros do percurso dessa jornada de vida que temos para trilhar nesse ano de 2025. Alguém aqui pode dizer amém por essa palavra? O Senhor Jesus nessa noite te trouxe a essa igreja para calibrar a sua visão. Quantos recebem essa palavra? Quantos querem ter a visão calibrada? Nós não podemos iniciar 2025 sem que a nossa visão esteja restaurada. Como nós falamos no tema dessa palavra, se eu tenho os olhos abertos, o meu propósito de Deus, o propósito de Deus na minha vida é restaurado. Pastor, por que isso é importante? Porque se eu tenho uma visão turva, se eu não tenho uma visão clara, se eu caminho em uma cegueira, significa que eu corro o risco de viver o propósito pessoal inventado por mim mesmo, um caminho que eu estou trilhando por mim mesmo. E o Evangelho é muito claro, não existe outro caminho, não existe outra verdade, não existe outra vida. Nós estamos aqui hoje decididos por fé de abandonarmos a nossa própria vida, de abandonarmos a nossa própria verdade, de abandonarmos o nosso próprio caminho, em prol de Jesus, que é o caminho, que é a verdade e que é a vida. Glória a Deus. Qual é o prejuízo, pastor, de ter uma cegueira? Preste bem atenção, nós cremos na cura, amém? Então nessa noite o Senhor vai te curar fisicamente. Eu creio que o Senhor pode curar você hoje. Mas a cegueira que estamos falando aqui vai além do natural. É uma cegueira espiritual. Fala comigo, cegueira espiritual. Presta atenção, abra a palavra do Senhor comigo em Lucas capítulo 18, verso 35. Ao aproximar-se, Lucas 18, 35. Ao aproximar-se Jesus de Jericó, um homem cego que estava sentado à beira do caminho, pedindo esmola, disse, quando ouviu a multidão passando, ele perguntou o que estava acontecendo. Então aquele cego ouviu algo diferente, mas não viu porque era cego. Então disseram, Jesus de Nazaré está passando. Então ele se pôs a gritar, Jesus, Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Repita-se comigo se você está ouvindo, não lhe faltou, mais forte, não lhe faltou ao cego ouvidos. Não faltou ao cego uma voz potente, mas faltava visão. Você entende isso? A palavra é muito clara, olha os sentidos aguçados. Ele ouviu, ele gritou, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E os que iam, versículo 39, acompanhe comigo, adiante, o repreendiam para que ficasse quieto. Mas ele gritava ainda mais, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Versículo 40, Jesus parou e ordenou que esse homem fosse trazido. Quando ele chegou perto, olha o que Jesus vai perguntar. Jesus perguntou, o que quer que eu lhe faça? Que pergunta tola de Jesus. Se estamos diante de um cego, como perguntar a ele o que ele precisa? Será que não é óbvio que ele precisa ser curado em sua visão? Pois Jesus está nos ensinando algo que precisa ser um ensinamento para a tua vida nessa noite. Tem cego pedindo carro, tem cego pedindo celular, tem cego pedindo coisas, tem cego pedindo uma luva, tem cego pedindo um apito, tem cego pedindo coisas boas, porém há cegos
que estão deixando de pedir o óbvio. Será que você está entendendo? Você precisa, nós estamos no propósito de 21 dias de jejum e oração, para também realinhar o nosso coração, para sabermos o que de fato estamos precisando. O caderno de oração, preste bem atenção, não quero te desanimar, eu tenho uma resposta para você. Alguns pedidos do seu caderno de oração não serão respondidos do jeito que você espera. E graças a Deus por isso, porque podemos estar escrevendo coisas que queremos, mas não que precisamos. Então Deus vai dar um grande não. Isso dói, né? Não dói não, irmão. Quem está amadurecendo glorifica, porque isso é livramento. Você entende essa palavra? Então presta atenção, porque dizer ao cego o que você precisa, se é tão óbvio, porque até o cego pode pedir uma coisa contrária do que a própria cura que precisa. Olha que nível um cego pode chegar: avaliar possivelmente uma necessidade que não é a necessidade principal. Então ele vai continuar a ler comigo, vamos lá. O que quer que eu te faça? Senhor, eu quero ver. Senhor, eu preciso enxergar. Senhor, eu quero ver. Jesus lhe respondeu, lhe disse: recupere a visão. Eu quero profetizar sobre a vida dessa igreja hoje, nessa quarta-feira. Recupere a visão. Quem aqui recebe, diga amém. Recupere a visão, a sua fé o cura nessa noite. É o que Jesus disse para esse querido irmão: a sua fé o curou. Imediatamente, repita com vigor, imediatamente. Presta atenção, quando eu peço ao Senhor aquilo que eu realmente preciso, o milagre acontece de imediato. O que talvez está tardando o cumprimento de algumas coisas na nossa vida é falta de alinhamento com o coração de Deus. E você está aqui hoje para aprender, para crescer e para edificar a sua vida no seu relacionamento com Deus. Aleluia! O cego Bartimeu entendeu o que precisava. De que me adianta ouvir melhor e ainda assim não enxergar? Então presta atenção, deixa eu te dizer uma coisa, olhe para cá. Não adianta você, assim como um cego, presta atenção, se tem alguém que ouve bem é cego. Alguém já teve perto de uma pessoa com deficiência visual? Levante sua mão. O ouvido não é aguçado? É ou não é? O tato não é aguçado? Ou seja, a minha deficiência física faz com que eu tenha que me adaptar, não é isso? E agora eu construo habilidade maior em outras áreas para que eu possa o quê? Suprir uma deficiência. Agora eu quero te levar uma reflexão para a sua vida pessoal. Não adianta você pregar bem se você carrega um coração rancoroso. Não adianta você fazer a obra do Senhor se você ainda tem dificuldade com o orgulho. Não adianta você ser uma pessoa hospitaleira, misericordiosa, amável, e ainda assim carregar traumas que ainda não decidiu apresentar diante do Senhor. Não adianta você ler bastante a Bíblia, porém não colocar em prática o que pede. Deixa eu te dizer uma coisa nessa noite: aquilo que você tem de talento não pode ser justificativa para você não tratar o que tu precisa consertar com Deus. A gente não pode viver uma vida como o próprio Cornélio, em Atos dos Apóstolos, um homem temente, um homem bom, um homem sábio, porém perdido. Você entende isso? Você conhece alguém que é muito boa pessoa, porém não conhece Jesus? Levanta sua mão. Amados, deixa eu te dizer uma coisa, que essa pessoa que você lembrou seja alcançada por Jesus. Mas eu quero te dizer uma coisa: a bondade daquilo que ela constrói na terra não levará nada para a eternidade. Nós não podemos comprar com a nossa bondade normal, natural, humana. A gente não consegue comprar um ticket para o céu. Nós precisamos da graça e da misericórdia, da salvação em Jesus Cristo para vivermos a eternidade com Ele, amém? Então presta atenção, quando eu falo por restaurar a visão, você talvez hoje esteja sendo tocado agora, nesse exato momento pelo Espírito Santo, a olhar para si e dizer: Senhor, eu sei que eu tenho talentos,
Porém, o Senhor está querendo ajustar a minha visão, para que aquilo que eu tenho de qualidade não seja justificativa para eu não buscar o tratamento e a cura naquilo que eu tenho de debilidade. Quem recebe essa palavra nessa noite? Então quero te encorajar, você dizer assim: Senhor Jesus, diga com vigor, diga: Senhor Jesus, eu quero ver. O que significa eu quero ver? Significa que você está expondo agora diante do Senhor a tua debilidade, que só você e Deus sabem. Senhor, eu quero ver significa dizer: Senhor, trata esse problema, trata essa questão na minha vida, porque eu não quero ter um ouvido aguçado, eu não quero ter uma voz maravilhosa, sendo que eu ainda sou cego. Eu quero ter uma voz normal, eu quero ter um ouvido normal, desde que eu também tenha uma visão normal, que eu tenha tudo na minha vida ajustado. Quantos querem ter a sua vida ajustada nesse tempo? Diga amém. Então presta atenção, quero resumir. Cegueira visual provoca, como Jesus disse, densas trevas. Não é só escuridão. Jesus, como eu já disse aqui em Mateus 6, diz que é uma luz que não é a luz de Deus, é um caminho que não é o caminho de Deus. Como eu disse, não adianta eu ter qualidades excessivas e ter do outro lado uma deficiência que impede de eu conseguir crescer naquilo que eu tenho de bom. Ou seja, quem anda cego tem um desequilíbrio de propósito. É por isso que você diz: Senhor, cumpra o teu propósito na minha vida, está demorando muito. E por quê? Porque o Senhor está atrasado? Talvez o atraso do propósito de Deus na sua vida não é porque Ele está atrasado, porque Ele nunca está atrasado. Talvez seja porque você ainda está cego. Mas eu tenho uma boa notícia nessa noite, porque se você clamar, imediatamente Ele cura. Eu preciso crer nessa palavra. Eu não estou usando outra palavra das Escrituras. Nós precisamos crer na palavra. De imediato o Senhor visita a sua igreja. Então não desanime, creia. Senhor, eu quero ver. Diga comigo: eu quero ver. Presta atenção. Diz a palavra que ele ouviu, porém não contemplou. Ele ouviu que algo estava acontecendo, mas ele não contemplou. Tem muita gente cega que experimenta coisas boas, mas não consegue contemplar. E sabe qual é o problema de você não contemplar? Quando você não consegue contemplar, dificilmente você tem um coração grato. Talvez hoje você esteja reclamando de algo que você julga ser um problema, e na verdade muita gente queria ter o problema que você está passando. Como assim, pastor? Talvez você esteja dizendo que é uma dificuldade, algo que para a vida de outra pessoa seria uma abundância. Você já parou para pensar nisso? Você reclama de algumas coisas, o Senhor está te dando saúde, o Senhor está te dando condição de ir e vir, o Senhor está te mantendo de pé. E às vezes a gente coloca a visão em outras coisas e diz: a minha vida não anda, a minha vida não quer. Meu amado, quantas coisas o Senhor não permitiu que acontecesse na sua vida, porque Ele te ama. Quantas tragédias não aconteceram na sua vida, porque o Senhor tem te preservado. Então não é só o que Deus não fez, é o que Deus não permitiu acontecer comigo, porque Ele é misericordioso. Agora só consegue ter esse coração grato quem contempla quem Ele é. Presta atenção, o Senhor Jesus disse o seguinte: que se os seus olhos forem bons, a sua alma, a sua vida também será boa. Ou seja, Ele também está dizendo que o que você enxerga e como você enxerga define a saúde do teu corpo. Então, se eu estou cego, eu também estou me desnutrindo. Eu estou perdendo vitaminas. Alguém está entendendo essa mensagem? Eu estou perdendo a oportunidade de crescer, de me manter saudável espiritualmente. Eu venho ao culto e nada acontece. Eu venho ao culto e começa o sono. Por quê? Porque você está desnutrindo. Quando na verdade você deveria estar atento e sendo injetado de ânimo, de alegria, de convicção em nome de Jesus. Amém? Eu quero caminhar. Quantas pessoas podem andar bem, terem uma percepção de ouvido maravilhosa, ser habilidosas com as mãos, pessoas com capacidades extraordinárias, porém pessoas cegas. Nada adianta. Fala para quem está do seu lado: não há benefício sem visão clara. Abra comigo em Marcos capítulo 8, verso 23.
Nós falamos sobre a cegueira, agora eu quero falar para você sobre a miopia. Eu sou míope. Quem aqui é míope? Não, amado, não estou te amaldiçoando não, é só constatação mesmo. Quem aqui é míope? Precisa de óculos. Vamos lá, assume logo, irmão. Todo mundo já sabe que tu é míope, só tu não acredita. Tu é míope. Tem gente que fala assim, não, eu enxergo bem. Que número é esse aqui? Não sei. Mentira. Aceita logo, irmão, aceita logo. Fala para quem da sua lado, aceita logo, irmão. Fica brigando não. Marcos 8, 23 diz assim, quem achou, diga amém. Ele tomou o cego pela mão. Olha, um outro cego agora, presta atenção no que vai acontecer. Essa daqui é um ponto de referência para quem ora por cura física. Porque nós vimos que Jesus imediatamente curou o cego Bartimeu, amém? Porque Ele é todo poderoso, amém? A enfermidade pode permanecer de pé diante de Jesus? Não, mas olha o que Jesus vai nos ensinar com essa passagem. Então Ele tomou o cego pela mão, levou para fora do povoado. Depois de cuspir nos olhos do homem e pôr-lhe as mãos, Jesus não disse assim, ó, seja recuperada a sua visão. Jesus teve o trabalho de tirar do povoado, cuspir e fazer daquela massinha, colocou sobre os olhos daquele cego e disse, perguntou, você está vendo alguma coisa? Amado, Jesus está perguntando como se ele tivesse dúvida. E aí, tu está vendo? Deu certo a oração? E olha o que o cego diz. Ele levantou os olhos e disse, vejo pessoas, elas parecem árvores andando. Tem alguma coisa errada? Espera aí, não era para ter acontecido isso? Como Jesus vai curar alguém e alguém parcialmente só enxerga? Enxerga, mas enxerga com uma certa deficiência, uma certa limitação. E olha o que vai acontecer mais uma vez Jesus. Você já parou para pensar? Você já imaginou Jesus ter que fazer 2 vezes um trabalho? Talvez você tenha passado batido dessa passagem na Bíblia, nunca parou para pensar nisso. Jesus fala, mar, para, e tempestade, se aquieta. Ele se aquietou. Olha, joga aqui que vai dar peixe. Tudo que Jesus falou aconteceu, mas algo acontece nessa passagem que mostra que Jesus teve que fazer 2 vezes. E aí, será que naquele dia Jesus não teve um devocional? Será que Jesus acordou atrasado naquele dia? Estava meio... Não, irmão, Jesus 100% Deus, o homem que nunca pecou, cheio da essência do próprio Deus, o próprio Deus na terra, mas Ele está nos ensinando algo, presta atenção. Ele colocou de volta mais uma vez as mãos sobre os olhos do homem, e então seus olhos foram abertos, sua vista lhe foi restaurada, e ele viu tudo claramente. Então o Senhor estava na verdade utilizando desse exemplo para nos dizer que há pessoas que estão sendo tocadas por Deus, mas muitas das vezes não são honestas com Deus para dizer, ainda não está 100%. Pode melhorar. Mas se Deus fez no meio do caminho, já está bom. Eu já não vi, irmão. Eu sei que parece árvore, mas eu já posso pelo menos andar. O Senhor começou a trabalhar na minha vida, aquela dor já diminuiu, está pouquinha. Hoje eu não preciso tomar 3 comprimidos, eu tomo 1, mas já está bom. Essa é uma passagem que nós encorajamos sempre a não desistirmos de orar até a cura vir por completo. Jesus estava nos ensinando, porque quando você ora por alguém e alguém só tem uma melhora, não uma cura, a gente diz, o que está errado comigo, Senhor? O próprio Jesus orou 2 vezes, Ele está dizendo, batei e batei, pedi e pedi. Mas a questão nessa palavra, eu já estou indo para outro lado da palavra, vamos voltar. A questão nessa palavra é que pode haver uma cegueira parcial. Você vê, presta atenção, você está vendo, ninguém está dizendo que você é cego, você está vendo, porém você está vendo errado, tendo uma visão distorcida, uma visão míope. Lembra do coroa lá na academia? O que me fez passar por aquela vergonha, se eu fosse cego eu não teria passado por aquela vergonha, porque eu não teria visto ninguém. Mas preste atenção, meu irmão, se você está atento a essa palavra, fique acordado, fique ligado para que você saia daqui alimentado. Preste atenção, pela minha convicção de que era o Silvio, eu julguei aquele momento ser um momento propício
correto para cumprimentá-lo, e eu me arrebentei. Quem está atento à palavra já está entendendo onde eu quero chegar. Confusão visual, homens como árvores, diga-se comigo, homens como árvores. Amados, tem gente que enxerga pouco, e isso é um atraso para o seu desenvolvimento espiritual. Homens como árvores faz você, presta atenção, faz a gente interpretar, e tem muita gente na igreja que faz isso. Faz a gente interpretar as coisas de forma errada. Eu vi, pastor, não foi ninguém que me falou não, eu vi. Pastor não está no grupo do WhatsApp não? Estava lá, é que o irmão depois deletou, eu vi. Pastor é surdo? O senhor não viu ali comentário ali? No trabalho, você não viu o que ela fez ali? Você não viu que ele falou que ia fazer o trabalho daquela forma? A gente ouve, a gente na verdade, vamos voltar para a visão, a gente enxerga, mas a gente interpreta errado, irmão. Sabe por quê? Porque a gente está míope. Julgar, ter miopia, ou uma cegueira parcial, pode fazer você julgar situações e pessoas de forma equivocada, e fazer com que você construa problemas desnecessários para si e para o seu ambiente de trabalho, congregacional, familiar. Quando eu terminei essa palavra hoje, falei para minha esposa: Carol, hoje a gente vai descer o sarrafo, a gente vai pegar. Porque o Espírito Santo estava falando, eu estava escrevendo, falei: meu Deus, eu estou empolgado, irmão, você pode não estar empolgado, eu estou empolgadão com a palavra. Porque eu falei: caramba, como pode? Eu nunca esperei para pensar dessa forma. Árvores, eu estou julgando as pessoas errado, meu Deus. Amados, para chegar aqui, o Senhor primeiro trabalhou aqui. Então fica tranquilo que eu já estou buscando desde cedo minha correção, eu já estou buscando para o Senhor arrancar esse óculos da minha vida e voltar a enxergar bem, porque o erro não é só de ovelha para ovelha, o erro também é do pastor para ovelha. Tem pastor como eu que pode se equivocar, pegar pilha de outra ovelha. Pode falar: é comigo, irmão, não é contigo? E a gente precisa ter a maturidade para poder separar as coisas e tratar cada problema, cada pessoa no seu devido lugar, no seu devido ambiente. Alguém pode aplaudir o Senhor por isso? Então todos nós estamos sendo calibrados em nome de Jesus. Qual é o problema de eu trazer desconforto por causa da minha perda de visão? Ou da minha miopia? É porque, presta atenção, uma pessoa que julga pessoas errado, que acha que viu, que julga ambiente ou problemas ou coisas de forma errada, sabe o que acontece? Ninguém consegue ficar perto de você. Você só desanima a galera que está perto de você. Sabe como é que você passa, a leitura que você passa? Que tu é encrenqueiro, tu é chato, cara. Você entende? Imagina se toda vez que eu entrar naquela academia eu ver aquele coroa e falar: é o Silvio, e eu cumprimentar e falar: opa, Silvio. Vai ter uma que vai falar: meu amigo, não sou o Silvio, você ainda não me viu. Por quê? Porque uma pessoa que julga errado, ela continua convicta na sua visão equivocada, ela vai trazer instabilidade para a sua casa, ela vai trazer problema para o seu trabalho, e ela vai dificultar o relacionamento na igreja. Então cuidado quando você diz que está 100% certo, de que você está com a razão. Pergunte ao Senhor: Senhor, estou julgando bem essa circunstância ou não? Conheço, presta atenção, eu estou te dando uma aula agora, sei os dois lados da moeda. É momento de falar? É momento de me calar? É momento de orar? Porque quem fala demais ouve de menos. Então presta atenção, a miopia também te atrapalha. Olha o que a palavra do Senhor vai dizer. Eu quero ler com você Números 13, 30. Vamos correr por causa do horário. Então Caleb, Números 13, 30. Então Caleb fez o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos e tomemos a posse da terra. É certo que o quê? Amém, David. Glória a Deus pela sua vida. É certo o quê? Então Caleb olhou a terra prometida e voltou para o deserto diante do povo e disse: vamos avançar, porque certamente nós... Isso é uma visão clara. Presta atenção. Mas, esse mais se derruba, né? Mas os homens que tinham ido com ele,
E preste atenção, nós estamos falando de Caleb, 1. E nós sabemos que tem Josué, 2. Porém, a palavra vai dizer que Moisés enviou 12. Então, de 12, apenas 2 tiveram o relatório correto. 10, a maioria. Então, cuidado com a maioria, irmão. Cuidado com a maioria. Mas os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. Escuta, leia comigo 32. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Disseram: a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos os que vimos são grandes de estatura. Vimos também os gigantes, os descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos gafanhotos, e nós e a eles. Então diz o que nós lemos? Que por causa de uma interpretação errada, o povo foi o que? Desanimado de continuar. Amado, cuidado com o que sai da tua boca por uma interpretação errada. Peça ao Espírito Santo hoje: eu quero ver. Por quê? Porque eu quero ser como Caleb, eu quero ser como Josué. Quando a maioria disser não, eu vou dizer sim, o Senhor está à frente, nós vamos continuar, nós não vamos parar, nós vamos avançar. Sim, é difícil, mas o Senhor dos exércitos está a nosso favor. Nós sejamos essa pessoa. Não aqueles que entram na onda do desânimo, dizem: é verdade, para quê? Não dá. Visão míope, presta atenção, uma visão míope te torna escravo de, escuta isso, de bengalas emocionais, sociais e até materiais, ó. Amado, se eu tentar pregar agora, vai dar ruim. Aqui é só revelação agora, hein? Alguém aqui está com dor de cabeça, hein? Com cefaleia, vou orar por você hoje. É bem genérico isso, né? Sempre vai ter um com cefaleia, né? Quer ver? Alguém aqui está com dor de cabeça, com dor de coluna. Quero orar por você. Sempre tem, irmão. Isso é genérico. Mas presta atenção, quando eu coloco óculos, eu consigo voltar a enxergar. Porém, o Senhor não quer que eu ande de óculos. Será que alguém está entendendo essa mensagem? O Senhor quer que eu tenha a visão restaurada. Glória a Deus! Você se condiciona a depender do que o outro vê, é por isso que tem essa bengala. Olha, o Vinícius só anda se o John andar, ele só fala se o John falar. Por quê? Porque ele precisa alcançar a visão clara e ter a disposição de assumir a responsabilidade dele. Quem mandou tu chegar agora, irmão? Sobrou para tu, sempre sobra. Ele precisa assumir o compromisso dele, enquanto está do meu lado. Mas a gente não pode mais ancorar a nossa fé na fé do outro. Você está entendendo essa mensagem? Então você não pode usar ninguém de bengala. Construa a tua jornada com o teu Deus em nome de Jesus. Glória a Deus, aplauda o Senhor. Amados, deixa eu te fazer uma pergunta. Quem aqui usa óculos? Você gosta de usar óculos? Quem falar para você que gosta de usar óculos é porque tem 0,00000%, não, 0,00001% de miopia e só usa para ficar bonito. Quem precisa de óculos odeia usar óculos. É ou não é? Quem dera pudéssemos ser livres dos óculos. É ou não é? Senhor, nos cura nessa noite. Amém. Que a gente possa quebrar um monte de óculos aqui. A campanha do óculos quebrado. A gente possa viver esse sobrenatural, mas presta atenção, eu quero ver, mas esse óculos, eu preciso do óculos. Você não está entendendo, pastor, presta atenção, você não está entendendo, eu preciso do óculos. Deixa eu te encorajar algo, você vai precisar dar um passo de fé hoje. Talvez você esteja ancorando na fé da sua esposa, no seu esposo, na sua família, no seu pai, no pastor. Dê um passo de fé. Se o pastor Eduardo, o apóstolo Eduardo não aparecer amanhã, 4 horas, Deus está repreendido em nome de Jesus. Já vou repreendendo antes de falar, para não dar tempo nem do inimigo pegar. Mas se ele não aparecer, esquecer que ele tem amanhã devocional, você vai dormir, vai voltar a dormir? Se o apóstolo não aparecer, é porque não deve ter então devocional. Então eu vou dormir.
Se ele não aparecer, eu e você continuamos o quê? Com o nosso devocional. Você vai entrar lá no Telegram e falar: pastor, está acordado? Cadê o meu estudo? Por quê? Porque eu tenho que continuar. Você entende isso? Eu quero terminar essa palavra hoje revelando a você algo poderoso. Eu falei de uma cegueira total, eu falei de uma cegueira parcial, uma miopia, mas eu quero falar para você agora da recompensa de quem tem os olhos restaurados. O próprio Josué e Caleb, enxergando corretamente, Deus os promoveu a conquistadores da terra da promessa. Você crê nisso? Por quê? Porque no momento de dificuldade eles decidiram enxergar com os olhos de Deus. Porque no momento da limitação e do discurso contrário, do julgamento equivocado das pessoas, eles continuaram de pé, eles continuaram olhando para a promessa. A fé que moveu a vida de Caleb, que moveu a vida de Josué, os fizeram julgar corretamente a situação que estavam vivendo e viram, e por isso a fé deles se mantiveram de pé. Presta atenção, não caia na cilada de não julgar. Você tem que julgar. Que isso, pastor? Você tem que julgar as situações que você está vivendo. Você tem que julgar as companhias que você está tendo. Você tem que julgar se está valendo a pena fazer o que você está fazendo, ou melhor, se valeu a pena parar o que você parou de fazer. Você tem que julgar, mas julgar da forma correta, através do olhar do Deus Todo-Poderoso. Sabe por quê? Porque quando você julgar corretamente, aquilo que Deus tem para a tua vida vai se manifestar. Ele creu, Josué também creu. E quando a gente decide ver e crer, a recompensa é que nós percebemos que nós não estamos sozinhos. Presta atenção. 2 Reis, capítulo 6, versículo 14, aqui eu quero concluir. Ele enviou para lá, 2 Reis 6, 14, enviou para lá uma tropa. Esse é o rei da Síria. O rei da Síria estava atacando Israel, e olha só o que está acontecendo. Enviou para lá uma grande tropa de cavalos e carros de guerra. Eles chegaram de noite e cercaram a cidade. Olha que cenário terrível. Versículo 15, o servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã, e quando saiu, viu que a tropa com cavalos de guerra e carros de guerra haviam cercado a cidade. Então ele exclamou: ah, meu Senhor, o que faremos? Fala comigo assim: cegueira espiritual. O que faremos? E agora? Versículo 17, e Eliseu, profeta, versículo 16, o profeta respondeu: não tenha medo. Presta atenção, medo é denúncia de cegueira ou de miopia. Está com medo? Vai fazer um exame de vista. Fala para quem está do seu lado: está com medo? Fala direito, fala aí, cara, está com medo? Ah, alguém deve estar com medo de alguma coisa aí, irmão. Tem gente que está com medo do culto demorar para acabar? Fica com medo não, está acabando já. Presta atenção, medo é a denúncia de que eu não estou na sintonia correta do rádio com Deus. Não tenha medo, escuta, olha o que Eliseu está dizendo, o profeta: aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. E Eliseu orou: Senhor, abre os olhos dele para que ele veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Você precisa se expressar nessa noite em gratidão, de saber que o Senhor é maior do que o nosso inimigo. Todas as coisas cooperam para o nosso bem, do bem daqueles que estão em Cristo. Maior é o que está em nós do que aquele que está nesse mundo.